Olá, eu sou Ailin Aleixo, jornalista de gastronomia, crítica gastronômica, criadora e apresentadora do podcast Vice Food e há quase 20 anos eu escrevo sobre comida em toda a sua cadeia, do campo à mesa. Mais recentemente, de quase 10 anos para cá, eu venho cada vez mais me dedicando à cadeia de produção, a entender da onde vem o que eu como, quais os impactos que o que eu como tem, não só na minha saúde, mas no planeta, em questões socioambientais, enfim, não focar só na pontinha final desse processo, que é a mais glamorizada, que é a dos restaurantes, mas entender toda a cadeia. E isso é muito importante para mim, porque cada vez mais, quanto mais eu entendo, mais eu consigo transmitir a importância de investimentos, de novas tecnologias na produção de alimentos, de investimento em produção agroecológica, e eu venho percebendo que esse novo mercado nascente, que é cada vez mais socialmente e ambientalmente responsável quando se fala em alimentação, ele vai ser o futuro, inevitavelmente, porque se a produção sustentável não for o futuro, esse futuro pode não existir do jeito que a gente imagina. Então, para começar, eu queria muito falar da frase que virou meu lema e que eu repito em todo o podcast e toda palestra que eu dou, que é: o que comemos molda o mundo. Pensa quando você cresceu na escola, mesmo no que você consome hoje de informação, o quanto de informação você tem sobre as consequências, as reações em cadeia da comida que está no seu prato. A gente quase não tem esse tipo de informação. É muito difícil ainda. De alguns anos para cá, cada vez mais documentários e meios de informação alternativos com jornalistas independentes, sites independentes, podcasts, vem falando um pouco mais sobre isso, mas ainda é algo muito pouco explorado. O fato é, hoje no planeta não há nada que impacte tanto na questão socioambiental e de saúde pública do que a produção de comida. E mais ainda quando a gente fala da produção de alimentos derivados de animal. A quantidade de animais que a gente come hoje no mundo nunca foi tão alta per capita. Imagina que a gente tem quase 8 bilhões de pessoas. Essa produção de alimentos derivados de animal precisa ter uma produção anterior a ela, que é a da comida desses animais. Eles não se alimentam de luz, e ao contrário do que uma parte da indústria diz, eles não pastam lindamente nos campos verdejantes. Eles são alimentados basicamente com grãos, soja e milho, na sua maioria. Hoje a gente já vê o impacto muito grande ambiental no Brasil dessas monoculturas de soja que vem devastando o Cerrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, do gado tomando cada vez mais parte da Amazônia, que está vindo abaixo para virar um grande pasto, e não precisa ser assim. Eu queria falar aqui hoje da oportunidade que essa urgência climática e ambiental vem nos propor. Existe uma gama de novos negócios de alimentação que são focados na sustentabilidade e na regeneração, porque hoje não basta parar de devastar, a gente precisa regenerar. Eu falo aqui de marcas de produtos orgânicos, agroflorestais, in natura. Eu falo aqui da crescente indústria de leites vegetais, de carnes vegetais, que são basicamente, varia a composição, mas de proteínas de ervilha, de feijão, algumas vezes de soja. Quando a gente vê esse mercado nascente, nos Estados Unidos e na Europa, por exemplo, ele já é mais palpável. Cada vez mais existe a troca do leite de vaca para o leite vegetal. O mercado de carnes vegetais e carnes cultivadas está aumentando progressivamente nos Estados Unidos. Carne cultivada ainda só existe no mercado em Singapura, mas grandes empresas bilionárias, inclusive de carnes de animais, estão investindo nessas carnes cultivadas, que são basicamente carnes de laboratório, que não nem de longe tão ruim quanto fazer carne do jeito que a gente faz hoje. É um ambiente muito mais controlado, muito mais seguro, sem o impacto todo do animal, sem a questão
do bem-estar animal, sem a alimentação desse animal. Enfim, é um tema ainda polêmico, mas que vai fazer parte do nosso cotidiano muito em breve. E este mercado, principalmente no Brasil, ele precisa de muito aporte, ele precisa de muita vontade do mercado, ele precisa transformar as cadeias que hoje são poluidoras em cadeias regenerativas. Quando você vê a oferta, por exemplo, de leites vegetais, principalmente em grandes cidades do Brasil, de 5 anos para cá, há um aumento muito grande. Há ainda a questão da legislação e da falta de incentivo fiscal. Então, ainda a gente vê uma coisa que parece meio bizarra. O litro do leite de boi é bom, né? O litro de leite de vaca, ele ainda é muito mais barato que um litro de leite de aveia, por exemplo. Aí tem todas as questões fiscais e de incentivo também governamental. Ainda não se contabiliza todo o impacto ambiental e climático, por exemplo, do leite de animal. E ainda existe uma taxação muito superior a leites vegetais do que a leites animais. Então, a nossa legislação também precisa andar de forma a favorecer uma alimentação mais limpa, mais ambientalmente amigável. Eu sei que é inevitável que isso aconteça, mas seria interessante que acontecesse mais rápido, porque a gente não tem mais muito tempo para perder no planeta. O relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental que estuda clima, disse que a gente tem menos de 10 anos para colocar o nosso planeta numa rota de menos emissão de carbono, porque a gente já está aí com um aumento de temperatura mundial além do esperado para essa época, além do projetado há 15 anos atrás para essa época, e isso isso resulta no quê? Resulta em eventos mais extremos, em tempestades mais extremas, em secas mais extremas, em tornados mais extremos. Resulta numa vulnerabilidade ainda maior das pessoas de baixo poder aquisitivo, que, como sempre, os mais pobres acabam sendo mais suscetíveis a todas as questões socioambientais. Tem aí também algo gravíssimo, que é áreas que hoje são favoráveis à produção de alimentos, seja frutas, verduras, grãos, vão deixar de ser por conta da desertificação, por conta da falta de chuva. O desmatamento tem muito a ver com isso, a gente precisa do meio ambiente de pé, a gente precisa de floresta em pé para ter evapotranspiração, que é a transpiração das árvores que vai para o ar, e os rios voadores, né, que se chama essa umidade, principalmente da Amazônia, ela é transportada por todo o centro-oeste e sudeste do país, levando umidades, carregando nuvens de chuva. Cada vez menos Amazônia, cada vez menos chuva. Então é um tiro no pé a gente achar que o jeito que a gente produz comida hoje vai ser possível daqui 5, 10 anos, porque já está se mostrando não possível. De novo, eu acho que isso tem uma grande oportunidade dos investidores e das grandes marcas começarem a olhar para uma alimentação que usa o universo vegetal com mais inteligência, com mais atenção, né? A gente tem aí a tecnologia a nosso favor, ela não precisa ser ruim, tecnologia é uma ferramenta, e essa ferramenta ela pode ser usada para melhorar ou para piorar as coisas no macro. E hoje a tecnologia já está sendo aplicada de forma a produzir alimentos similares aos animais, só que só de plantas, e com sabores e texturas que sanam a nossa vontade ancestral de carne, ovos e leite, mas que tem muito menos impacto socioclimático e ambiental do que as carnes, ovos e leite de animal. Não existe por que mudar completamente a cultura gastronômica, só que a gente precisa mudar completamente a forma que a gente abraça essa cultura gastronômica, a forma que a gente coloca ela no prato. Não dá mais para achar que é viável as grandes quantidades de carne, por exemplo, que a gente serve em rodízios, as grandes quantidades de carne que a Austrália, os Estados Unidos, a Argentina e o Uruguai consomem, porque isso tem toda uma pegada socioambiental atrás que nós não fomos educados para pensar nela.
Então eu, como crítica gastronômica, como jornalista que pesquisa a cadeia de produção, eu fico muito triste com a urgência climática e ambiental que a gente está passando e eu fico muito esperançosa que isso seja um despertar para investidores, para marcas, para pequenos restaurantes, para pequenos artesãos da gastronomia poderem criar desde coisas como ótimos queijos de castanha, que inclusive passam por fermentação, a marcas como multinacionais como a Unilever, que tem a Mãe Terra, que é uma marca muito grande e trabalha com pequenos e médios produtores orgânicos e distribui para o Brasil inteiro. A gente tem marcas de leites vegetais cada vez mais no mercado que podem ser de castanha, usando algo que é da nossa biodiversidade, então é algo que estimula pequenos e micro e produtores familiares a não abandonarem as suas casas, as suas roças, porque tem uma fonte de renda garantida vendendo essas castanhas para a indústria. A gente está falando também de aveia, a gente está falando de coquinho licuri, a gente tem toda uma biodiversidade que, para ficar em pé, precisa de pesquisa e oportunidade de negócios. A gente precisa formar uma cadeia, desde os pequenos até os globais, de produtores de alimentos que entendem e abraçam a biodiversidade, sabendo que floresta em pé, cerrado em pé, Pantanal em pé, são as verdadeiras riquezas, porque atrás do nosso prato de comida tem uma imensidão de coisas. Se a gente pensar, por exemplo, só na questão da soja, tá? O que tem a ver? A gente tem o equivalente a território de quase 9 Bélgicas em monoculturas de soja no Brasil. Majoritariamente transgênicas. A transgenia é uma tecnologia, ela pode ser usada para o bem ou para o mal, só que essa soja transgênica tem uma quantidade avassaladora de agrotóxicos. O Cerrado é um dos biomas mais impactados pelas monoculturas. Então, assim, essa soja, seja no formato da carne, porque o boi comeu, seja ela numa lecitina, nos produtos superprocessados, quando ela está no nosso prato, a gente tem que pensar que grande parte das bacias hidrográficas do Brasil nascem no Cerrado. Os rios que correm para boa parte do sudeste e do centro-oeste do Brasil nascem do Cerrado. Para existir fixação de água subterrânea no Cerrado, precisa existir vegetação. Eu não estou falando de soja de raiz curta, eu estou falando da vegetação original do bioma, precisa existir biodiversidade. Quando a gente tira tudo isso de cima, a gente não só está acabando com aquela história da evapotranspiração das plantas, mas a gente está acabando com a fixação de água subterrânea. Então, atrás da minha soja tem aí uma questão de crise hídrica, porque não só a água não está vindo por cima, como a água já não está mais se fixando por baixo. O importante de entender alimento como algo global, como algo complexo, como uma cadeia complexa, é porque a gente passa a escolher o que a gente come de maneira mais sensata. E a gente passa a pressionar por políticas públicas que dê acesso a alimento de verdade e alimento que preserva o planeta para todas as pessoas. Não é só uma questão de onde eu vou jantar essa noite, é uma questão de que planeta nós vamos habitar daqui 1, 2, 3, 4 anos. Então, este é um convite para pensar em negócios que tenham impacto positivo na alimentação, que tenham impacto positivo na cadeia, que dê possibilidade das pessoas que moram nos biomas continuarem lá se quiserem, tendo uma vida digna, vendendo algo que é benéfico para a terra, é benéfico para elas, é benéfico para quem consome. Quando a gente pensa, por exemplo, na diversidade de coisas que a gente poderia utilizar com a Amazônia em pé, seja para cosmética, seja para alimentação. Você pensa em todas as frutas que você tem no Cerrado que estão entrando em extinção, porque não conhece, não existe mercado, daí
cada vez mais está tudo virando monocultura de soja, o quanto dessas frutas não são riquezas brasileiras que podem ser desejadas pelo mundo, como a gente deseja, por exemplo, as trufas italianas. Parar de ter essa mentalidade tão colonizada de que só o que é de fora é legal. A gente tem ingredientes nativos que são joias gastronômicas, que a gente podia estar explorando de uma forma sustentável, como a gente, por exemplo, faz com o açaí, só que existem milhares de outros açaís no Brasil. E a gente só vai descobrir quais são, como fortalecer cadeias sustentáveis, em quais produtos eles podem estar, com investimento, com pesquisa, com educação. Investir em jornalismo nunca foi tão importante, porque a gente precisa de informação de qualidade, investir em pesquisa de alimentação, desde nutricional até da indústria, como a farinha de babaçu, por exemplo, quais são as utilidades, como que a gente pode aumentar o consumo de farinha de babaçu no Brasil, que é um coquinho que é endêmico também em parte do Cerrado, do Centro-Oeste, Bahia, e que a gente não precisa tirar esse babaçu para plantar outra coisa, a gente pode preservar isso. O que eu queria dizer é que dá para a gente ter um país com natureza rica, dá para ter um país em recuperação vegetal, dá para ter um país com mais água, com mais chuva na hora certa, se a gente investir em pesquisas dos nossos ingredientes, em mercados que tenham um impacto positivo. Agrofloresta, cada vez mais pesquisas no mundo mostram como a longo prazo a agrofloresta ela dá muito mais dinheiro para o produtor do que monocultura, porque quando você não tem, você tem quebra numa safra de algo por alguma razão, você tem todas as outras safras ao longo do ano para conseguir o seu dinheiro, para te bancar, para conseguir investir em melhorias no seu campo, seja em maquinário, enfim, métodos sustentáveis. Comida sustentável já é o presente e precisa ser cada vez mais o futuro da alimentação. E como quem está querendo abrir um negócio de comida, como quem está querendo investir numa indústria, como que fundos de investimento que estão querendo diversificar sua carteira em produtos ambientalmente sustentáveis podem olhar para este momento de caos climático como uma oportunidade. Eu ficaria muito feliz se a gente tivesse cada vez mais prateleiras nos mercados variadas de ingredientes brasileiros que fossem nutricionalmente mais interessantes e fossem cada vez mais acessíveis de preço para todas as faixas sociais, para todas as classes sociais. Eu espero que esse seja o futuro.